Bem-vindo ao nosso curso. Esteja atento ao tema dessa aula, porque há abordagens muito interessantes. Curso de Tarô em 17 lições, lição 17, métodos de previsão. Chegamos à última lição do nosso curso de Tarô, lição 17, métodos de previsão. Dê pausa e leia atentamente o que vamos estudar, ou veja também a versão em PDF. O objetivo básico dessa lição é ministrar-lhes vários métodos para consulta ao tarô. Cuidados com os charlatães. Infelizmente, existe muita literatura nesse assunto. E também muita desinformação. Seja prudente no estudo deste tema. Leia atentamente essas telas, reflita sobre essa opinião, este conceito do autor do curso. Reflita sobre isso, veja sobre o campo quântico. Einstein dizia que a massa de um corpo é uma medida de seu conteúdo de energia. Você trabalhará com a energia. Os 19 pontos fundamentais para consulta ao tarô: exclusividade, independência, coragem e seriedade. Leia tópico por tópico. Dê pause para ler cada tópico, como familiaridade, vulgaridade, confiança, imperturbabilidade, relaxamento e veracidade. A objetividade, a alternância, o conhecimento, realização e diária. O diário. Dê pause para ler cada tópico e compreender o seu conteúdo. A intuição, a descarga energética e a inutilidade. Leia e reflita sobre cada item. Veja aí a preparação. Dê pause para ler item por item e compreender a preparação para a consulta. Veja como preparar um sanctum, como preparar um local, uma condição específica para você consultar. Leia atentamente as telas para que você compreenda a orientação, as instruções para usar o tarô. Veja como usar o tarô. Em geral, o tarô obedece proporções ou condições geométricas. Veja o método de Thoth, que foi extraído da obra Tarô e Cabala, do Dr. Samael Aunveaud. Dê pause e leia atentamente essas instruções em cada tela. Apresentamos aqui, então, um comentário sobre o método de Thoth. Preste atenção em todos os tópicos que colocamos para você utilizar o tarô com maior precisão. O enfoque que damos é um enfoque esotérico, metafísico, para suas consultas. Veja agora exemplos comentados. Veja o exemplo 1. Observe a tela com a primeira carta, a segunda carta, a terceira carta e a carta resposta. Leia atentamente o exemplo para entender sobre negócios. Veja como operar com o método de Thoth. Leia o exemplo, reflita sobre ele. Vejamos agora mais um exemplo, o exemplo 2, numa consulta sobre o tarô, utilizando o método de Thoth. Confira agora o exemplo 3. Insistimos para que você dê pause para ler atentamente
toda a lâmina com detalhes, com reflexão. Veja sobre o método de Toth e os comentários que apresentamos. Agora avancemos mais para o método, outro método, o método Cronos. Cronos quer dizer tempo. Então você vai usar 3 lâminas. A primeira representa o passado, a segunda o presente e a terceira o futuro. Veja o exemplo. Insistimos para que você dê pausa e leia atentamente, para compreender como operar com o método. Vejamos agora o método Penta. Penta significa 5, porque você usará 5 arcanos do tarô. Veja a formulação da pergunta e a resposta. Primeira carta, segunda carta, terceira carta, quarta carta e a quinta é a resposta a qual você observará. Caso haja necessidade, poderá utilizar os arcanos menores para esclarecimento ou ampliação da resposta. Vejamos agora os métodos astrológicos. Dê pause e leia atentamente a tela para compreender como usar os métodos astrológicos. Associamos a astrologia ao tarô. Com esse método, poderá haver um grau de precisão significativa e bem específico em determinada área que queira consultar. Veja aí as características principais do método astrológico básico. Observe a tela e veja a disposição. Leia atentamente o passo a passo para a consulta com o método astrológico básico. Leia sobre o simbolismo, a familiaridade e como utilizar o método astrológico básico passo a passo. Observe as orientações para que sua previsão seja acertada. Veja este exemplo. Formulação da pergunta, a consulta, a formulação da pergunta e a resposta. Leia atentamente as telas. Observe a animação. Confira a sequência de lâminas para entender como utilizar. Variações do método astrológico básico. Consulta sobre saúde. Nesse caso, você usará a casa 6, conforme mostrado nesta tela. Consulta sobre negócios e dinheiro. Você poderá usar a casa 2, a casa 5 e a casa 7. Consulta sobre afetos. Afetos naturais, casa 3, a casa 4 e 5, afetos por afinidade, casa 7 e casa 11. Leia atentamente, observe atentamente, reflita sobre as explicações, consulta sobre karma, consulta sobre realização profissional. Você poderá usar a casa 1 e a casa 10. Consulta espiritual ou sobre as características espirituais, a busca espiritual. Leia atentamente as telas. Reflita sobre o conteúdo para poder absorver o conhecimento.
Veja as casas que poderão ser utilizadas neste tipo específico de consulta. Aqui apresentamos um resumo dos significados das casas astrológicas. Você deverá estudá-las e memorizá-las, ver as características. Não é necessário que conheça astrologia, mas que conheça o significado das casas, conforme estamos descrevendo nessas lâminas. Veja que descrevemos casa por casa as suas características principais, que você poderá utilizar para previsões baseando-se no método astrológico. Existem muitos métodos para utilizar o tarô. Apresentamos apenas alguns deles. Na verdade, um método só poderá dar orientações muito precisas. Depende do operador. Taroprax 17. Vamos agora lhe ensinar sobre o mantra Aum. Leia atentamente a tela. Essas práticas favorecerá a sua elevação vibracional e assim ter uma qualidade ou uma precisão maior nas suas previsões. Nosso curso fundamenta-se nessa orientação. Estamos lhe ensinando então a harmonização. Veja como praticar. Observem item por item e procure levá-lo à prática e assim poderá melhorar sua capacidade previsional. Chegamos à última aula do nosso curso de tarô egípcio. Agradecemos seu interesse pelo curso e te vejo em um próximo curso. Até lá!